A história do movimento junino em Gurupi se mantém viva, sendo uma tradição que nasceu com simplicidade, nas mãos de pessoas apaixonadas que dançaram com a alma e vestiram a cultura com chita e fita. São décadas de resistência, de sonhos bordados à mão, onde cada figurino conta com uma história e cada ensaio um ato de amor. Hoje celebramos aqueles que mantêm essa chama acesa, os que mesmo diante das dificuldades resistem, os que enfrentaram a falta de recursos, a pandemia e assim não desistiram. São os heróis invisíveis que não deixam o movimento morrer, que acreditam no poder da cultura popular e fazem de cada apresentação uma homenagem às nossas raízes. Este é um documentário e uma homenagem a vocês, aos que começaram tudo isso e aos que continuam carregando no coração a alegria de São João e a paixão por uma tradição que não conhece o tempo, porque vive eternamente nas almas juninas de Gurupi. Então, meu nome é Franciele, atualmente eu faço parte do grupo Tradição Matuta e eu sou a idealizadora desse projeto, que ele tem como principal objetivo resgatar e preservar a história e tradição do movimento junino aqui em Gurupi. Porque a gente tem que preservar toda a história e tradição que já aconteceu no movimento junino para que as novas pessoas que vão entrando no movimento tenha algum contato de como era, para que mantenha a tradição sempre viva. Meu nome é Sofia, atualmente eu sou dançarina na quadrilha Tradição Matuta. Entrei no movimento junino através de uma familiar e através dela eu me senti animada, né, senti interesse e fui no primeiro ensaio com ela em 2007 na quadrilha Rancho Velho. Naquele ano, pra mim era tudo novo. Parecia muito escola, quadrilha de escola, né? Quando dançávamos em apresentaçõezinhas dentro das escolas mesmo, mas de uma forma mais ampla, né? Coreografias, era tudo de chita, fita cetim, aquelas fitinhas bebê também, sapatilha moleca, então era tudo bem tradicional. Em 2008, nós tivemos uma mudança no figurino em relação a modelo, a tecido. Antes era de chita, passamos a usar cetim. Arranjo, cabelo, era tudo bem simples também, porque nós mesmas que nos arrumávamos. Era coque, rabo de cavalo, com fitinha amarrada. Meia, não era meia calça, era meião, usávamos meião na época. Então, de 2009 para 2010, nós tivemos uma mudança também. Aí começaram as evoluções, né? A mudar a questão dos figurinos, a questão das maquiagens, cabelo e também temáticas, né? Foi onde nós entramos com uma temática mais chamativa, que foi com a Nossa Senhora Aparecida, nosso tema de 2010. Então nós tivemos também uma evolução na quadrilha, que foram passos mais elaborados. Então nós fizemos um quebra-cabeça com a imagem da Santa. Foi muito marcante, porque todo mundo sabe que no São João tem muitas pessoas que são devotas, né, que são católicas e que acompanham. E nessa época muita gente ficou emocionada. Quem realmente é devota à Nossa Senhora ficou bem emocionado. Foi um ano que marcou bastante. Em 2011 foi um ano que ele veio para mudar completamente a cara da quadrilha. E com isso nós contratamos um pessoal da Paraíba. E foi um ano mais marcante para mim, porque vieram 2 profissionais, um casal da Paraíba, e eles trouxeram muita inovação para Rancho Velho, né? Em questão de figurino, veio tudo novo, foi feito lá, vieram todos prontos somente para bordar. Arranjo também, foi tudo muito novo pra gente, porque nunca tínhamos usado aquele estilo de arranjo. Assim, um trabalho que foi árduo,
não foi barato. Para nós, na época, foi muito dinheiro. Realmente, estávamos a nível nacional. Saímos até nas páginas lá da Paraíba, da quadrilha Amor Caipira. Foi uma experiência maravilhosa, até mesmo pelas pessoas que vieram, que nós conhecemos. Oportunidades de viver experiências de fora do estado. Então, assim, de quadrilhas referências, né? Que a Amor Caipira, na época, era uma quadrilha que estava bem no auge. 2012 foi um ano de mudanças. Como havíamos gastado bastante e sem ajuda, nós resolvemos dar uma pausa, né? Para conseguir recuperar as forças, recuperar a questão financeira, e decidimos sair com competição somente com individuais. Na época, a competição aconteceu no ginásio de esportes e somente a nossa rainha competiu naquela época. Em 2013, nós ainda estávamos assim com a questão financeira bem um pouco abalada. Então, nós alugamos um figurino de última hora pelo motivo de que não conseguimos trazer lá a tempo. Então, a cidade mais próxima que conseguiríamos um figurino seria em Palmas. Quem conseguiu para nós foi o Cláudio, se eu não me engano. Nós fomos buscar. Um dançarino nosso foi lá, buscou. Acho que o figurino chegou poucos minutos antes da competição municipal. Né, já estávamos todos no Centro Cultural se organizando, só esperando o figurino. Mas, mesmo assim, nós conseguimos manter o foco, manter o ânimo, a calma e conseguimos dançar. E foi um ano muito bom também. O figurino foi diferente, já estávamos no meio estilizado, então conseguimos um figurino bem legal, bem bonito, de acordo com o tema. Foi coisa de Deus mesmo, porque para conseguir de última hora, assim, não foi fácil. Em 2014, nós tivemos um incidente, abalou bem o emocional do grupo junino, da Rancho Velho, que nós compramos um figurino de fora, 2 dançarinos nossos foram buscar, de carro próprio. E durante o percurso, eles sofreram um acidente. Mas assim, graças a Deus, não aconteceu nada. Foi um acidente, mas foram só bens materiais. Mas não conseguimos o figurino. Tivemos que recuperar um figurino que já tínhamos usado em 2011, né? Recolhemos todos e conseguimos uma costureira de última hora e refazemos. Então, mas mesmo assim, foi um ano de muita batalha, foi um ano desafiador, mas deu tudo certo. Então, em 2015, alguns dançarinos preferiram não dançar. O nosso presidente teve que se ausentar por questão de trabalho. Ele deixou uma colega, né, tomar a frente da quadrilha. Aconteceu que meio que ocorreu uma divisão. Em 2016, voltamos com a diretoria da quadrilha. Viemos com uma temática mais, assim, bem tradicional também, não deixando perder um pouquinho da tradição, né, que era o foco da quadrilha, era bem mais, assim, tradicional, mais rústico, né, casamento, enfim. Mas também estilizado. Então, assim, nós trouxemos uma temática que foi Maria Lampião e Maria Bonita. Não ganhamos na época, mas foi uma experiência muito boa, porque nós sentimos que entregamos o que a gente precisava entregar naquele momento. Em 2017, nós decidimos não sair. Nós tínhamos muito aquela coisa, sai um ano, no próximo ano descansa, se recupera. Mas foi por questões simples mesmo. Não, vamos só brincar, só apresentar, sem compromisso, sem gastar, né? Utilizamos as nossas roupas que já tínhamos e decidimos somente apresentar nos lugares que a gente apresentava ao decorrer dos anos, né? Da época da temporada junina. Em 2018, recuperamos as forças e decidimos sair com uma quadrilha para competir. Decidimos mudar. Foi um ano assim um pouco complicado. O movimento junino, ele não envolve somente quadrilha, ele envolve relações. Nos aproximamos de pessoas, ao mesmo tempo, por causa do movimento mesmo, acabamos também nos afastando, mas foi mesmo momentos de cabeça quente, coisas aconteceram, mas questões somente do movimento junino. Mas foi um ano que conseguimos também entregar ao público uma apresentação legal,
uma história legal, né? E em 2018 eu falei que eu ia encerrar, que eu não iria mais dançar depois da temporada junina, porque foi um pouco bem difícil para mim. Na época, o nosso presidente não estava presente e eu tomei a frente, junto com os meus amigos, né, que faziam parte da comissão. E não foi fácil, foi difícil, porque não é fácil estar à frente de uma quadrilha. São muitas coisas por trás. Mas em 2018 eu encerrei, eu engravidei, eu construí família e para mim não tinha como, né, continuar. Meu nome é Rayane e na quadrilha estilizada, meu primeiro ano foi em 2009. A gente foi fazer uma quadrilha na escola para arrecadar dinheiro para formatura. E aí, por meio nos ensaios da escola, é que o pessoal da quadrilha me convidaram e convidaram mais algumas pessoas da escola que estavam lá ensaiando para dançar com eles em 2009, que eles estavam montando um grupo novo. Na época era o Explosão Caipira, 2009. Aí eu entrei, participei, atuei somente como dançarina da quadrilha. E aí em 2010 eu já comecei a ter uma ajudinha na parte de maquiagem, que eu já tinha uma certa facilidade, eu buscava sempre saber, conhecer. E aí em 2010 também tivemos que montar uma outra quadrilha, que foi a Matutos de Gurupi. Aí foi quando eu também vim ficar por dentro mais de como que era o processo por trás da quadrilha, que não era só os ensaios, chegar e dançar, ir para os eventos. Em 2009 a gente teve muita dificuldade para poder sair a quadrilha. A gente saiu em 2009 com a ajuda do pessoal de Palmas. E aí em 2010, mais uma vez, o pessoal de Palmas veio, mas já no quesito de ajudar a gente meio que legalizar a quadrilha, porque lá já era lei, né? Incentivo às festividades juninas, o Arraiá da Capital. E aí eles vieram para ajudar a gente a regularizar, que nenhuma quadrilha ainda era regularizada. A gente só existia, tinha um nome, e justamente por essa questão que a gente tinha em 2010 teve que trocar de nome. Aí regularizamos, e aí começamos a caminhar, o pessoal da diretoria começou a caminhar e buscar meios para buscar incentivos e política, justamente por ser um político, então seria mais fácil para a gente tentar alguma lei. E aí a gente, em 2010, tivemos a ajuda. A gente não tinha nem como custear o figurino, não sabíamos de onde custear, porque a gente não queria simplesmente sair igual saímos em 2009, com um figurino simples. A gente já estava visando uma coisa maior. A quadrilha já visava uma estrutura melhor, um figurino melhor, porque a gente já tinha buscado inovar nas coreografias e no repertório e vir com um tema. E aí, em 2010, a gente buscou trazer totalmente diferente. Já equiparar as quadrilhas de grande porte, que eram as que tinham em Palmas. E aí, a gente teve... Aí, por meio da política, a gente conseguiu uma ajuda de custo de 2 candidatos da época, e a gente conseguiu custear o figurino, que até então a gente não tinha, faltava 2 meses, e a gente ainda não tinha o figurino. Conseguimos o figurino, conseguimos estrutura, conseguimos ajeitar o estúdio para dar uma limpada nas músicas, tudo necessário para que a gente pudesse sair. 2011, novamente, aí já foi o ano como a gente já tinha conseguido fazer esse formato diferente, então para 2011 todo mundo começou a se equiparar, todas as quadrilhas que tinham, para sair da mesma forma, que ninguém queria sair a menos, todas queriam sair grandemente e buscar o primeiro lugar. E aí, novamente, batemos na tecla, mais uma dificuldade, custo de ajuda, incentivo. A gente chegou a sair na rua para vender rifa, para vender bingo, para conseguir o necessário, arrecadar o necessário para a quadrilha. Foi muito difícil, foi mais difícil do que 2010. Ao encerrar 2010, a gente sempre buscava dançar aqui e dançar o estadual em Palmas. Para conseguir o ônibus era uma luta, muito sacrifício. E em 2010 a gente foi para lá, o estadual, com o dinheiro que a gente ganhou aqui. A gente ganhou o dinheiro da colocação e pagamos o ônibus, porque não conseguimos o ônibus. 2010 foi a única coisa que a gente não conseguiu. Teve que sair do nosso bolso. Aí em 2011 saímos mais uma luta para participar, porque a gente não queria fazer uma estrutura bonita, grande, para ficar somente aqui em grupo. A gente queria sair, dançar em outros lugares. E foi luta, saímos. Ao encerrar a temporada junina, eu me afastei da Matutos. E em 2012 eu já vim com o pessoal da Menina Linda também, que era uma quadrilha nova.
e com a Menina Linda, mais uma vez reuniu todas as quadrilhas para bater de frente de novo com o poder público. Mais uma vez, para a gente conseguir um meio de ter uma verba. Foi pedido um projeto. Foi montado esse projeto em 2009, 2012. E foi o primeiro ano que surgiu para criar a Liga de Gurupi. Todas as quadrilhas correram atrás para formar essa liga, para conseguir alguma coisa no meio do poder público. Porque eles viam assim, a gente como um passatempo. Eles não acreditavam que a gente gastava, na época era 10 mil reais, assim, brincando para comprar um figurino. Eles não acreditavam. Quando a gente falava, eles diziam, nossa, mas custa isso tudo uma roupa? Sim, sabe? 10 mil, isso que a gente comprava uma roupa de segunda mão, uma roupa usada, pra gente adaptar pra gente. E aí, só que não deu certo, mais uma vez não deu certo, com toda a dificuldade, a gente saiu, todas as quadrilhas em 2012 saíram da forma que conseguiram sair, mas saíram. Todas batalharam, lutaram, saíram. E aí, 2000 encerrou, aí eu retornei com o pessoal da Matuto, sentamos conversando, e aí sim, foi nesse ano, 2013, que eu comecei a ficar a parte de reuniões políticas, participar, estar presente e cobrar de fato nas reuniões. Teve eleição, mais uma vez, a gente sentou com o candidato da época e ele pediu mais uma vez o projeto que a gente já tinha sido feito, montado em 2012, levamos e começamos a primeira reunião, várias reuniões, e por meio eles conseguiram achar um jeito pra gente, mas como incentivo, não foi lei. Se não tivesse saído essa verba pra gente, tinha sido muito difícil, que a gente não teria conseguido sair, tinha voltado a chita novamente. E já era difícil também questão dos ensaios, também às vezes achar um local seguro e adequado para ensaiar. 2014, mais uma vez, outra luta, ou várias reuniões novamente, foram várias sequências. 2013, 14, 15, 16 foram várias vezes batendo de frente com o poder público pra gente conseguir fazer lei. Pra gente, assim, 2016 foi o que doeu mais, porque a gente tá ali. E aí, se eu ouvir a pessoa que está à frente falar pra gente que se a gente não saísse, pra gente avisar que ia contratar a quadrilha de fora. Isso doeu. Porque a gente, tantos anos, outras pessoas que já estavam há mais de 10 anos, 15 anos, mexendo com o movimento junino. Eu tinha pouco tempo à frente disso. E ouvir, pra gente foi doído, foi sofrido. E assim, aconteceu. A gente saiu, conseguimos sair em 2016. Foi o último ano da Matutos. E aí, também, o meu também foi o último ano. Eu já não retornei mais em 2017. Bom, meu nome é Raimundo e eu sou atualmente ator, produtor cultural, dançarino. Estou no movimento junino há cerca de 14 anos. O São João, para mim, foi algo muito grande. Eu conheci ainda nas escolas, quando eu fazia o ensino fundamental. Eu tive presente numa das fases onde o São João era muita festa, era muita brincadeira, era uma dinâmica que envolvia toda a galera do colégio. A gente tinha os ensaios nos finais de aula, os ensaios noturnos, e a gente acabava tendo muita felicidade. E o São João acabava trazendo pra gente um resgate de amizade, de cultura, de brincadeiras. Tirava as pessoas que geralmente iam pras festas, iam pras ruas, e estavam dentro da escola participando desses ensaios, desse contato. A gente criava laços que foi extremamente importante, assim, para a comunidade social, para colocar pessoas em caminhos diferentes da marginalidade. Então o São João trazia essa transformação para a gente enquanto colégio, enquanto adolescente, pré-aborrecente, como as pessoas falam. E desde quando eu me entendo por gente, a gente dançava na escola 2008, 2009, 2010. E sempre foi do mesmo jeito, as brincadeiras, as músicas antigas, trazendo referências de Luiz Gonzaga, da sanfona, das rodas, das fogueiras. Então essa parte forte do São João foi muito vivida por mim nesses primeiros anos de quadrilha. No ano de 2009, as escolas começaram a se adentrar, né, nesses quesitos de competições que existiam aqui na comunidade.
Então a gente começou a se preparar para participar de acordo com que as competições eram realizadas. O município já continha os grupos que eram profissionais, que já competiam, que já se especializavam para isso, que ainda também eram tradicionais, que estavam caminhando nesse projeto aí de transição para estilizado, e as escolas começaram a se adentrar. Então a gente tinha na época o paroquial, tinha o Bom Jesus, tinha o pessoal do PET. Então as escolas começaram a adentrar isso, e viver isso pra gente era extremamente assim louco, assim, porque de repente a gente tava ensaiando na escola brincando, de repente a gente ia pra uma competição. Então isso acaba pesando muito, assim, pra gente. Como se igualar aquelas quadrilhas que estavam ali. Como manter o padrão entre eles. E no ano de 2009, 2010, a gente acabou ficando ali em boas colocações nos concursos, assim, ficando de igual para igual. Tem diversos momentos marcantes, assim, dentro das competições das escolas com as quadrilhas estilizadas do município. Foi uma vivência, assim, maravilhosa e incrível pra gente, e que fomentou muitos de nós hoje, que estamos no São João, que começamos lá nesses anos. Então, esses primeiros anos de 2008 a 2010 e até 2011 foi muito fundamental para o nosso crescimento enquanto profissional junino hoje em dia. Em 2010, eu comecei a fazer parte da Junina Matutos, que foi a antiga Explosão, que já veio completamente diferente, uma quadrilha completamente estilizada. E desde então, de 2010 a 2016, eu fiz parte do movimento através da Junina Matuto, sempre fazendo parte. Cada ano eu me incluía mais na parte do espetáculo, tanto fazendo tema. Então eu participei de vários altos e baixos. 2010 foi um ano que alavancou as quadrilhas juninas, que a Matutos trouxe uma coisa totalmente diferente de todos os anos, que sempre vinha aquela mesmice. Por mais que tenha sido estilizado algumas coreografias, sempre tinha alguma coisinha tradicional, aqueles passos no chão, ou roda, X. Esses passos tradicionais sempre mantinham. Em 2010 a Matutos quebrou isso, trazendo meninas dançando de salto, com cinta liga. Então, assim, foi um ano que dividiu o movimento junino em Gurupi. Em 2011, quem trouxe a novidade foi a Rancho Velho, trazendo um espetáculo a nível nacional, né? Eles trouxeram gente de fora, parece que da Paraíba, e trouxeram um espetáculo totalmente a nível nacional. Em 2012, foi um ano, acho que o primeiro ano que as quadrilhas enfrentaram a dificuldade. Foi o ano que o Arraiá da Amizade saiu aqui do Centro Cultural, onde tinha muito público, e foi para o ginásio de esportes, que as quadrilhas encontraram bastante dificuldade, não tinha verba para sair. Foi um ano que não conseguiu fazer dinheiro por fora, com algum movimento de rifa, de feijoada, galinhada, festas, que sempre conseguíamos fazer. Então, saíram, assim, todas as quadrilhas saíram na marra mesmo. 2013 foi piorando, porque como a gente não tinha um figurino para vender, né, para fazer o dinheiro girar dentro da quadrilha, foi dificultando mais ainda. As pessoas já tinham perdido o interesse. Quando falava que era quadrilheiro, eles, aqui em Gurupi, eles já têm uma imagem, assim, marginalizada das pessoas que dançam quadrilha. Então, não queriam ajudar, ou então achava que era desnecessário dar dinheiro para quadrilha, que é muito simples e muito barato fazer um espetáculo. Então, em 2013, a gente teve a ajuda do pessoal de Palmas, né, para alugar figurino de Palmas, porque a gente não tinha. Os próprios dançarinos que começou a fazer coreografia, a gente não teve a oportunidade de trocar música, então a gente usou música de outras quadrilhas, não tinha condição financeira nem para regravar uma música, que aqui em Gurupi mesmo tem mão de obra para isso. Em 2014, também foi nessa mesma linha, que mesmo assim a gente tentava, né, a troncos e barrancos. A nossa presidente, ela tentava, junto com as outras juninas, fazendo reunião com o pessoal do poder público para ver se conseguia alguma ajuda de custo para a gente conseguir sair com um pouco de dignidade, né? Porque a gente sempre queria mandar fazer figurino, fazer um repertório com músicas próprias, só que não era possível pelo financeiro. E em 2015, a gente
pegou, né, um ano antes, sentou, planejou. Eu fui a idealizadora do tema, da quadrilha e de praticamente todo o espetáculo, com a ajuda de todos os que estavam à frente. Em 2015, a gente conseguiu alavancar a Matutos de Gurupi e as outras quadrilhas também vieram no mesmo nível que a gente. E conseguimos ganhar não só a quadrilha, mas como os individuais. E 2016 foi um ano, assim, internamente, muita dificuldade. A gente já estava cansado de pedir ajuda para o poder público e não ter retorno para nada. E fazer grande parte também de culpa foi dos dançarinos, que também desinteressaram e não foram atrás para a gente poder ganhar fundos no espetáculo 2016. E ali a gente viu o fim da quadrilha Matutos de Gurupi. Né? Antes da gente entrar em arena, a presidente Evani Barbosa, ela já deixou claro que a gente não ia sair no outro ano pela falta, né, de ajuda financeira, pelo apoio do poder público, pelo apoio de alguns dançarinos. Estava cansada da gente ir atrás e as pessoas não apoiarem. Meu nome é Douglas, né? Mais conhecido como Douglas Freitas. Atualmente eu estou na Império Nordestina e eu comecei nessa quadrilha em 2016. Eu comecei pela Carrapicho do Sertão e foi ali que começou uma paixão. Foi ali que eu desenvolvi uma paixão pelo São João, que foi dentro da quadrilha Carrapicho do Sertão. Em 2019, as quadrilhas novamente decidiu não sair, né? Foi quando realmente acabou de vez as quadrilhas aqui do Gurupi. E aí foi como surgiu novas quadrilhas. Voltando a um ano antes. Em 2018, eu tive alguns dançarinos, entre eles era o Murilo, né? E em 2019, o Murilo convidou, vamos fazer uma quadrilha? Vamos fazer uma quadrilha. Na verdade, o convite foi até meu, um ano antes. Ele falou que seria complicado fazer uma quadrilha, e realmente é complicado, porque juntar dançarinos era bastante complicado. Só que como eu vim de uma escola onde tinha muitos dançarinos, e eles tinham alguns também, eu tinha alguns dançarinos do Peixe também, então a gente resolveu criar uma quadrilha. Até então, a quadrilha seria criada sem presidente, sem diretoria nenhuma, era só quem quisesse ajudar. Não, vamos criar sem diretoria, sem presidente, quisesse ajudar, ajudava. Mas eu me encontrei no ano que eu estava um pouco desligado em quadrilha. Eu não queria muito... Na verdade, eu queria dançar, mas ao mesmo tempo... Eu tava ali meio se eu ia, se não ia, não me encontrava à vontade a dançar naquela época na Junina em si. Então eu resolvi não dançar, resolvi desligar da quadrilha. Em 2019 eu só peguei serviços, quadrilha de faculdade, quadrilha do Peixe, quadrilhas de fora, para estar desenvolvendo mesmo. E eu infelizmente não dancei naquele. A Império, ela foi fundada do tipo por pressão mesmo. Muitos dançarinos que estavam parados queriam retornar a dançar, só que não queria dançar nas quadrilhas atuais. Aí foi que eu criei. Aí eu lembro que teve com você já a primeira diretoria, que era a Laiane, Crislane, a Giovana. Foi lá que falei assim, então eu vou criar uma quadrilha. Aí foi lá que eu desenvolvi o nome da quadrilha, foi lá que eu criei o mascote da quadrilha, que hoje é o Leão, né? Foi tudo criado nesse grupo. Aí, a partir daquele momento, eu só fui crescendo no grupo. Foi quando eu convidei o Gustavo a participar da Império. Aí foi o Gustavo veio, o Raimundo veio também para agregar muito. E aquele ano, acho que o peso maior foi nas nossas costas, né? Do Raimundo, do Gustavo, do meu. E aí foi aquele ano que eu conheci o Caio também. Foi aquele ano que o Caio entraria para a quadrilha e agregaria muito mais ainda. Meu nome é Murilo Henrique, atualmente eu sou presidente, coreógrafo da Junina Tradição Matuta. Eu comecei no movimento junino no ano de 2014, me coloquei, né, à disposição de uma quadrilha para estar dançando e acabou que eu fui entrando na parte de direção artística, de coreografia, assim como eu atuo hoje em dia, né? Em 2015 eu passei para Matutos e aí foi onde eu meio que decolei nessa questão do movimento junino mesmo, de aprender, de me colocar à disposição para fazer parte da direção, para coreografia, cabelo, maquiagem. Em 2016 eu continuei na Matutos, né? E
eu gostava muito. Infelizmente, veio a parar, né, suas atividades por causa das dificuldades mesmo que nós tivemos desde 2015, né, que foi quando eu entrei. Apesar que antes já tinha muitas dificuldades e a presidente corria muito atrás de tentar mudar essa realidade naquele tempo. E por causa da questão do poder público, né, das pessoas não acreditarem muito no movimento, achar que era simplesmente uma brincadeira, que não era algo sério, acabou que finalizou suas atividades. Em 2017, nós acabamos optando em dançar em Palmas, né? Foi também um pouquinho difícil, porque querendo ou não, a gente tinha que sair de Gurupi para ir para Palmas, tinha os seus gastos, mas foi um momento de muita felicidade, de muito aprendizado também, porque foi através da quadrilha Caipiras Borocochó que nós aprendemos muito mais coisas para que a gente pudesse aplicar aqui no São João de Gurupi. E aí, em 2018, nós dançamos no quadrilha escolar para ajudar. E foi aí que a gente teve a ideia de sair do ambiente escolar e transformar em uma quadrilha para participar das festividades aqui em Gurupi. E foi aí que veio a Tradição Matuta, que eu sou presidente atualmente. E em 2019, a gente já era Tradição Matuta, conseguindo sair da maneira que nós podíamos sair, né? Seus figurinos, coreografia, música. Foi um momento feliz também. Éramos jovens, não que não sejamos jovens hoje, né? Mas éramos adolescentes, digamos assim, fazendo quadrilha, tomando grandes responsabilidades, porque querendo ou não, é um trabalho social. Então, me chamo Caio Alencar. Atualmente sou presidente da quadrilha junina Império Nordestina, aqui de Gurupi. Faço parte da Federação de Quadrilhas Juninas também, sou um diretor regional aqui da região sul do estado. Venho trabalhando nesse movimento junino desde 2018. Eu era presidente da Atlética de Educação Física da Unig, e um dos diretores, Gustavo, deu a ideia de criar uma quadrilha junina, ele que já dançava antes, e juntou com Raimundo, Jaqueline, e começaram a idealizar projetos para essa associação sair com a junina. Em 2018 a gente teve a ajuda do Alexandre Aragão, que trabalhava também na Unig e era também do curso de Educação Física, e ele não tem mais experiência do que os outros, ajudou a estar criando esse espetáculo para estar apresentando. De antemão a gente não conseguiu ir para o Arraial da Amizade. A gente achou que o nosso espetáculo que a gente tinha de dança, então era uma coisa que eu não queria. E aí veio o convite em 2020 para estar dançando na Império Nordestina. O Gustavo foi também, convidou a gente, eu já tinha me formado e não estava mais mexendo na associação, mas ele me convidou a estar vindo dançar na Império. E aí a gente começou a ter esses primeiros passos. De fato também, de novo, dentro do movimento junino, só que dessa vez mais evoluída ainda. E aí a gente viu coreografias mais elaboradas, que era uma temática, como trabalhar a temática. Aí já tinha uma diretoria de fato, que era só para aquilo, só para o movimento junino, dentro da quadrilha. Aí eu fui conhecer mais pessoas do movimento, fiz mais novas amizades. Só que aí a gente começou o ensaio, né? Janeiro, fevereiro, quando foi março, a pandemia veio e pegou a gente de surpresa. Em novembro, a federação, na verdade em dezembro, era pra ser em novembro, jogou para dezembro, a federação criou o Arraial Online, só com destaque junino. Foi quando eu voltei pro movimento junino, só que na parte de organização. Aí foi quando a gente foi para Palmas, a única representante de Gurupi até então, e eu lembro perfeitamente, Gustavo, Jaqueline, Raimundo, Douglas, Giovana, que foi quem a gente conseguiu estar levando para se apresentar lá. Quando a pandemia veio, já estava com umas coisas bem desenvolvidas. Nós tínhamos música já pronta, nós já tínhamos, praticamente a quadrilha já estava pronta, no jeito de dançar. Só que a gente tava aquele negócio, não ia mandar fazer figurino agora não, porque essa pandemia não vai passar, E aí acabou que a gente ia se prejudicar. Então decidimos não fazer figurino, decidimos continuar, saber se ensaiava ou se não ensaiava, até que veio, infelizmente, a notícia, né, que o Arraial não aconteceria devido à pandemia. E aí a gente ficava na expectativa se teria alguma coisa ou não. Aí foi quando veio o Arraial Online, né, que era através das lives.
E foi quando a gente falou, vamos fazer. Aí a gente levou o nome da quadrilha em diversos anos, na verdade, porque a pandemia veio realmente acabar, entre aspas, em 2021. A gente não deixou a quadrilha morrer. A Império, atualmente, eu acredito que seja a mais nova, né? Entre as maiores, ela é a mais nova. E aí falou assim, é mais nova, se a gente deixar a quadrilha morrer, infelizmente, futuramente não vai ter mais quadrilha. A Império não vai ter mais. Então, a mesma assim, a gente continuou na luta. Foi em 2020 e 2021. 2022, eu fui embora, eu não estava aqui no Gurupi. Na pandemia, a gente até começou a ensaiar e a gente acreditava que era só um momento pequeno de algo que estava acontecendo no mundo, né? E que daqui a pouco a gente conseguiria retornar. Tanto é que a gente começou em 2020 a ensaiar, veio a pandemia, e a gente continuava ensaiando em casa mesmo, criando coreografia, juntando ali com as pequenas pessoas para continuar criando coreografia, porque a gente achava que passaria rápido. Infelizmente não foi assim, mas graças a Deus também para manter o São João ativo, né? Manter a nossa quadrilha ativa e não se acabar de vez no movimento, foi surgindo essas leis de Blanc, foi surgindo outras formas da gente fazer São João, e a gente foi ali, aos poucos, trazendo, né, a nossa quadrilha ali com um casal de destaque, com alguns dançarinos em formato de live, né, ou pequenos vídeos, ou pequenas competições que tinha virtualmente, né. Depois que acabou a pandemia, eu particularmente preferi aguardar, porque a gente não sabia como é que seria o movimento depois dessa pandemia. Então, em 2022, nós não saímos com a tradição matuta. Outras pessoas que dançavam na tradição foi ajudar algumas outras quadrilhas. Eu também cheguei a coreografar a rainha de outra quadrilha, coreografar alguns outros de saque e ajudar de certa forma em outras questões, né, em outras quadrilhas. Depois que a pandemia se foi, em 2022, me chamaram para ser noiva, né, da quadrilha da Império. Eu fui para ajudar, mas foi bem breve. Então, assim, eu fiquei bastante tempo fora do movimento. Em 2023, eu retornei, já grávida. Então, foi um ano bem marcante para mim. Foi um ano, assim, muita dificuldade, né? Toda aquela fase da gestação, dos primeiros meses. Porém, mesmo assim, eu consegui fazer parte da quadrilha. E foi um ano marcante também, porque queríamos, né, fazer nosso próprio figurino, fazer nosso espetáculo. Só que teve todo uma impossibilidade da costureira. A costureira não conseguiu entregar a tempo o figurino. Então, e assim, 2023 foi um ano bem marcante, não só pra gente, mas como o público também, onde as pessoas que nos assistiram em 2023 me veem, eles falam que sentiu a nossa agonia de entrar ali na arena, né, depois de meses de trabalho, e não podemos entregar o que havia planejado. Em 2024, que foi um ano também, eu falo que todo ano é marcante porque sempre tem algo que marca a gente. Esse ano foi bem marcante porque após vários anos lutando para conseguir fazer um figurino, para fazer um repertório, esse ano, graças ao presidente e graças aos projetos, né, culturais, nós conseguimos entrar em arena completo, com repertório, com cenário, com um figurino próprio e figurino bem feito, né? Um figurino lindíssimo, que um dos mais bonitos do Tocantins. E nós retornamos de alguma forma, né? A gente sabe que quando a gente para retornar é muito mais difícil, as dificuldades aumentam, né? Porque querendo ou não, você não tem mais aquela segurança de um ano que se passou. A gente estava voltando do zero. Então foi aí que aconteceu algumas dificuldades em relação, principalmente ao figurino, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem pessoas e um grupo que entende as dificuldades, né? E é aquela questão daquele trabalho que a gente foi fazendo antes, né? De fazer com que as pessoas entendam que o São João tem suas dificuldades. Se você gosta de fazer São João, você vai ter que passar por cima delas para você continuar sendo feliz com as partes boas também. E essa dificuldade, graças a Deus, foi algo que ficou marcado, mas que ensinou muita gente, que a todas as pessoas do grupo passou por cima assim, de uma forma tranquila. Depois estava todo mundo feliz, tinha até esquecido do que tinha acontecido. E também nos deu força para a gente conseguir, esse ano, lidar, de certa forma, com
as dificuldades que viriam e também a gente transformar aquilo que passou em algo que vai nos fazer entregar algo melhor, algo 100%, que foi o que a gente priorizou, figurino. E aí, através disso, dessa prioridade que a gente deu pro figurino, foi surgindo outras prioridades, que veio repertório, a gente teve a oportunidade de fazer, que foi vindo coreografias mais elaboradas, questão de cenário. Então, aquela questão, né? Uma dificuldade nos abre porta pra gente transformar isso em algo bom. Então, a gente foi passando por cima e conduzindo da melhor forma para que esse ano a gente entregasse o que fosse possível e a gente entregou, acho que 100%. Eu acho que né, simplesmente pelo fato de sermos do interior, né, acaba que a gente já tem essa nomenclatura, esse apelido, né? Quadrilha de interior, ou seja, isso significa, pelo menos na cabeça de quem fala, que nós somos mínimos, né? Nós somos o pouco do movimento junino. E não é, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, trabalhar para mostrar que tá todo mundo numa mesma base, no mesmo nível, e que, infelizmente, a gente igual eu falei, a gente prioriza algumas coisas e tem outras coisas que a gente poderia priorizar para a gente mostrar todo esse trabalho para eles, as pessoas no sentido geral aqui do estado, entender que a gente hoje em dia consegue estar lá no topo, né? E só que infelizmente também por falta de recursos a gente não consegue sair para mais festivais, né? Mostrar o nosso trabalho em muitos mais lugares, a gente acaba ficando aqui. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa modernizar, né? Precisa mudar. Porque, querendo ou não, também é um trabalho de muito tempo pra gente simplesmente dançar um dia, né? Mas a gente dá um passo muito grande. Eu acho que é por isso que a gente, hoje em dia, pensa e não pensa em desistir, né? A gente acaba com a cabeça quente por causa de certos momentos, pensando em desistir. Mas a gente também vê que a gente investe muito, que a gente deu um passo muito grande, que hoje a gente tem um reconhecimento maior, que a gente consegue, sim, fazer mais pelo São João. Então a gente começa a pensar, não, então se a gente der esse passo, a gente vai continuar dando passos maiores, para a gente conseguir se manter nessa linha, né? E eu acho que depois de muito tempo, se a gente não conseguir mais e ficar retornando aquele São João antigo, né, de alguma forma, por falta de ajuda financeira ou de pessoas que não têm responsabilidade, enfim, né, por causa dessa demanda assim de coisas que podem fazer com que o São João volte a ser o que era antes, eu acho que é hora de acabar. Né? Aí sim a gente vai ter esse entendimento. E a gente vai criando maturidade também, vai evoluindo, vai crescendo, vai, enfim, priorizando também a nossa vida pessoal, né? Então a gente vai entendendo o que a gente pode ou não fazer dentro do São João. Mas eu acho que essa questão de modernizar, de mostrar mesmo, a gente mostrou esse ano, né? Eu falo assim, até as quadrilhas de acesso mesmo, que a gente sempre enxerga como uma quadrilha pequena, de escola, a gente vê que eles estão aprendendo, acho que eles buscam referência na gente, não sei, mas eles mostraram que eles já estão no caminho certo, né? Então, assim, a gente veio para mostrar mesmo que agora a gente consegue, sim, da nossa forma, estar no topo, né? Ser quadrilha mesmo, assim, com base nas quadrilhas de Palmas, que é a nossa referência também em relação a essa quadrilha profissional, né? 2023 foi um salto gigante, na minha concepção. A gente conseguiu, o Douglas voltou, então a gente já tinha um trato antes que ele ficava com a parte da junina de coreografia, mais recursos pessoais, e eu ficava mais no administrativo. Sou dançarino e ficava cuidando da parte administrativa, projetos, documentos, tudo com relação ao administrativo ficava na minha mão e ele ficou com a parte da dança. E aí a gente trocou toda a diretoria da junina e as coisas começaram a fluir mais. A gente conseguiu captar recursos com os próprios dançarinos, recursos próprios no caso do bolso, tirava um dinheiro ali, outro ali, se apertava, mas a quadrilha conseguiu dar um salto enorme, a gente conseguiu fazer o que basicamente a gente tinha planejado em 2020. Figurino, temática, músicas, coisas já começou-se a voltar para esse lado hostilizado com mais ênfase. A gente trouxe a lenda do Guaraná, os olhos na terra, no caso, quando a gente chamava, e foi um ano que me marcou muito, porque na faculdade, antes que foi também um trauma. 2024, o governo federal começou a investir novamente na área da cultura. E a gente viu a cultura mais valorizada. De certa forma, atingiu a cultura junina também. Então, teve leis
de incentivo à cultura, que já é a minha parte, que é a parte documental, que eu falei, a gente não pode perder essas oportunidades. Se o espetáculo de 2023 a gente gastou 50, a gente consegue 50 aqui só em recurso por meio da lei. Vamos tentar a sorte, que não a gente já tem, então vamos correr atrás do sim. E aí sentei com a diretoria e decidi que eu não ia escrever um projeto só para Junina. Eu não vou colocar o nome da Junina em nenhum projeto. O projeto vai ser de fulano, ciclano, e aí a gente conseguiu escrever 10 projetos na área da cultura da Lei Paulo Gustavo aqui em Gurupi. E deu super certo. A gente conseguiu sair com a Junina da forma que foi idealizada dentro das reuniões. Conseguimos executar os projetos que escrevemos. O recurso foi todo voltado para a criação do espetáculo. 100% foi espetáculo junino. A gente não pegou nada para a gente em relação a isso. A gente investiu tudo que a gente tinha na Junina. A gente investiu nos nossos dançarinos, contratamos coreógrafos, tiramos o peso do Douglas, que era só ele que era coreógrafo, investimos nos nossos destaques, tudo foi investimento. A gente trouxe tudo de investimento para a Junina, para poder sair uma quadrilha diferente, que foi mais evoluída do que 2023. 2023 eu achava as coreografias super difíceis, mandava, ei, para um pouquinho nessas coreografias que tá muito difícil. E 2024 me ver dançando coreografia como profissional de educação física mais contemporânea, mais marcadas, mais limpas. Então vi que realmente o Gurupi tem um potencial muito grande no movimento junino, com dançarinos excelentes em todas as quadrilhas juninas. Fazer parte da associação municipal também abriu portas de conhecer outras juninas, de conhecer outras pessoas também, de aumentar o ciclo de amizade. Então 2024 veio mais para isso, para ensinar o que a estrutura do Arraial foi diferente, uma coisa que a gente não tinha ainda. As quadrilhas também estavam diferentes, posso dizer que estavam no mesmo nível de criação, no mesmo nível de figurino, de coreografia, e que realmente o tempo todo a gente vivia dizendo que vai decidir realmente os jurados, porque tá tudo no mesmo nível. Em 2023, a gente teve uma promessa de um dinheiro. Mas não foi nenhuma promessa, na verdade, né? Foi uma possibilidade. Ela deu uma possibilidade que ia ter esse dinheiro ou não. Só que a gente trabalha de uma maneira que a gente nunca confia em dinheiro que a gente não tá indo. Então a gente trabalhou através de projetos. Vamos fazer uma corrida solidária? Vamos lá, vamos fazer uma corrida solidária. Eu lembro que em 2023 a gente conseguiu arrecadar 50 mil reais ao todo. Ou seja, tivemos 50 mil reais para montar um espetáculo que vale 100 mil. Então nós tivemos que rebolar e se virar com o que nós tínhamos. E aquele ano, eu lembro que em 2023 foi bem complicado em relação a quadrilha estava bem desgastada, né? O que eu vi era reclamação. Reclamação. E assim, por quê? O ano anterior, 2022, eu não estava aqui. Teve muitas coisas que aconteceram na quadrilha, que era o figurino que não deu certo, pagou por uma coisa e não teve a coisa que pagou. Então, querendo ou não, a gente fica, os dançarinos ficam aquilo na cabeça, né? Será que em 2023 vai acontecer a mesma coisa? Então foi muito difícil. A gente conseguiu formar o grupo faltando 2 meses antes para Arraiar. A gente não tinha 2 filas, 3 filas no máximo, pingado de gente. Mas graças a Deus a gente conseguiu formar o grupo 2 meses para Arraiar. Na quadrilha tem uma coisa chamada limpeza de coreografia. Eu não consegui fazer essa limpeza de coreografia dentro da quadrilha, porque fiquei 2 meses passando e repassando a coreografia com os dançarinos que tinham entrado. Eu lembro de uma coisa também que o cara falava bem assim: Douglas, não complica a coreografia, porque não vão conseguir pegar. Eu falei assim, você tem que complicar a coreografia, porque se a gente não conseguir evoluir os dançarinos que a gente tem, a gente nunca vai conseguir ter uma quadrilha de alto nível aqui. E foi devido a isso. Eu falei, as meninas vão bater saia assim, não vai bater saia assim. E foi desenvolvendo os dançarinos da quadrilha. Hoje eu tenho uma quadrilha, digamos, com um nível maior do que do ano passado, foi devido ao ano passado. Porque se você não desafiar os seus dançarinos, eles não vão conseguir fazer. Como é que eu vou colocar uma pessoa para fazer uma coisa se eu não ensiná-la? É isso que eu falei para ele. E 2023 foi bastante desafio de colocar as pessoas para fazer uma coreografia que a gente não era acostumado, que na cabeça deles era difícil, depois ver que não era, que dava para pegar a coreografia.
E em 2024, né, já passamos por 2024, continuamos com essa ideia da coreografia mais estilizada. Contratamos dançarino de fora, porque eu falo que a quadrilha tem que ser dividida. Ela não pode ser carregada de uma pessoa só. Porque, digamos que uma pessoa que vem de fora traz umas ideias muito mais legais, né? Que a gente vê. Porque a gente pensa que a gente sabe de tudo, mas infelizmente a gente não sabe muita coisa ainda. A gente tem muita coisa a aprender. E foi desse jeito. A quadrilha hoje, a gente divide os cargos. Já me ofereceram a presidência de novo, né? Douglas, pode ser presidente. É uma coisa que eu não quero. É uma coisa que fala pro Caio que eu não quero, cara, porque querendo ou não, a gente sobrecarrega uma pessoa só. E eu não acho certo isso. Hoje eu sou o diretor-geral e vice-presidente da quadrilha, dançarino, né? E eu fico à frente ao espetáculo. Aí o cara já fica à frente à quadrilha, à documentação. Aí já tem o financeiro, que é o Everton, que a gente tem que dividir. E é isso. E 2023 foi meu último ano de quadrilhas aqui em Gurupi. Eu participei de todo o processo de criação da quadrilha do ano de 2024, diretamente na temática. A gente teve uma pré-ideia da nossa figurinista, Cabrilhas e Cristais, e eu sentei com o Murilo, a gente foi elaborando, foi fazendo, e a gente fechou o espetáculo de 2024. Mas eu não consegui completar essa temporada junina. No ano de 2024, lá em meados de fevereiro, eu recebi uma proposta de emprego em outro estado. Então, eu acabei me mudando para esse outro estado e trabalhando lá. Não consegui ser presente com os meninos, não consegui poder dançar. Foi um ano muito difícil, porque estava tendo as apresentações e eu me coçando, e eu doido, pedindo vídeo, pedindo fotos. Eu consegui vir uns 3 dias antes para ver como que estava o figurino. E eu acho que eu senti o mesmo que os meus amigos sentiram aqui. Foi um ano que tudo que a gente lutou em 2023 foi concretizado no ano de 2024. O recurso financeiro saiu, o arraiá, por mais que teve a mudança de local, ainda foi um arraiá a nível do que a gente sonha, do que a gente espera e do que eu acho que a gente merece. Então, 2024 foi um ano de realizações, assim, independente do resultado, de qualquer coisa para os meninos. Acho que de longe eu me senti realizado como eles se sentiram, de conseguir chegar na arena com um espetáculo completamente inteiro, com o figurino que era dos seus sonhos. E foi um ano, assim, de realizações para eles e para mim. Foi um diferencial, assim, bastante para os anos anteriores. Pra quem via, né? Pra quem assistia, já foi um diferencial. E aí foi evoluindo, mas com a falta do incentivo da ajuda, deu uma recaída, regrediu novamente as quadrilhas. E as quadrilhas principais, as mais conhecidas de Gurupi, acabaram que não existindo mais, finalizando, encerrando as suas produções. E ver esse ano como que foi ter visto se tornar lei, que agora é um direito nosso de quadrilheiro, esse reconhecimento, essas destinações de verbas, e agora também questão de ter mais projetos voltados para a área da cultura, do qual a gente pode ter acesso. Ver como que foi esse ano, para mim foi, não dancei, mas para mim eu me senti como se eu estivesse junto ali desde o início, ensaiando com o pessoal e dançando. Para mim foi uma realização ver tudo aquilo que a gente buscava desde 2010. Bater na mesma tecla com todo o poder público que entrava, e esse ano ver o pessoal, a estrutura que foi e que foi para todas, não foi só dizer uma ou a outra conseguiu mais, uma conseguiu menos, mas ver que tá todo mundo conseguindo chegar no mesmo patamar, e que Gurupi está novamente crescendo e alcançando, para mim é um feito muito grande, e eu fico imensamente feliz que isso tenha acontecido. Demorou, mas aconteceu. Eu já queria ter dançado já desse ano, né? Mas não deu muito certo. A multiplicidade de agenda, de horários, dos ensaios. É difícil pra gente. Quando a gente é novo, a gente tem mais tempo, a gente tem menos responsabilidades e a gente consegue encaixar melhor os horários de ensaio. E aí, na vida adulta, é diferente. Agora somos adultos. Pra gente começou adolescente e hoje adulto, é diferente a rotina.
E eu gostaria de ter participado fielmente esse ano. E o ano que vem eu pretendo já voltar, estar presente, dançando, passando todo o perrengue e agonia desde o início, não só da metade da parte de produção para frente. Eu espero para o futuro que realmente as leis, a gente tem o Plano Municipal de Cultura, que tem parte da junina no meio do plano, que foi idealizado pelos quadrilheiros. Então eu penso que os próximos gestores, não sei como vai ser, mas que faça valer esse plano municipal que foi assinado, foi decretado, ou seja, é lei municipal para a gente poder ter embasamento de cobrar alguma coisa, que a lei de incentivo também faça valer todos os anos. É um recurso que, de certa forma, é pouco pro que vem um espetáculo junino. Igual o espetáculo de 2024, a gente passou de 100 mil reais, como diz o menino, brincando. A gente conseguiu 90, mas passou de 100. E uma coisa que a gente, no ano anterior, gastou 50 e que hoje a prefeitura, na lei de incentivo, paga 10. Então, se você juntar, mesmo se você ganhar tudo, você não consegue nem metade do valor do que é gasto na junina. E eu espero que tenha essa valorização, que tenha esse olhar igual a capital, igual Palmas vê as quadrilhas juninas, como realmente uma coisa histórica do município, que não é diferente daquele Gurupi, que faz parte da história, e é mais de 20 anos de Arraiá. Então tem gente que tem toda uma vida dentro do movimento junino aqui, que mexe não só com quadrilha, né? Economia criativa, o turismo da nossa cidade também, que o Arraiá é o maior da região sul, então, ou seja, as cidades vêm para prestigiar a gente também. Então, que a gente também seja valorizado, igual as pessoas valorizam o Arraiá da Amizade. E, para mim, o movimento junino hoje na minha vida abriu muitas portas para mim. Consegui trabalhar mais a cultura, conhecer outras áreas da cultura, que a cultura junina, ela é um mix de cultura, né? É um mix de coisas, teatro, é a música, é a dança, é uma estrutura, artes plásticas, é muita coisa que envolve a cultura junina. E eu fui me aperfeiçoando, fiz pós-graduação em arte e educação justo por conta do movimento junino, porque eu queria me aperfeiçoar por isso. Lá fiz estudo, minha parte é essa parte de estudar. Fiz estudário da cultura junina, mudei um pouco do arreado da capital, porque infelizmente em grupo a gente não tinha nada escrito, não tinha nada que eu poderia buscar. Agora tem um documentário para mim ir lá escrever alguma coisa e poder publicar também, porque a gente não tinha como juntar informações sobre o arraiado municipal. Então eu tive que procurar uma coisa fora para mim não deixar de seguir a linha de pesquisa minha. E hoje eu digo, e minha família também já sabe, 6 meses da minha vida é voltada para o movimento junino. Se procura o Caio, eu não acho ele em nada. Ou eu tô no meu serviço, ou eu tô à noite ensaiando. Olha, o movimento junino hoje, para mim, é uma paixão, né? Querendo ou não, dança quem gosta. Porque realmente é muito caro. É muito caro. Um figurino que vale 5 mil reais e realmente dança quem gosta e tem que tirar do bolso mesmo. Se você quiser sair bonito, tem que tirar do bolso mesmo, porque não adianta hoje em dia. Então hoje, pra mim, quadrilha junina virou espetáculo. É um espetáculo que tem um começo, um meio e um fim. Que não adianta você trabalhar uma coisa, jogar qualquer música, jogar qualquer figurino, que hoje o julgamento é totalmente diferente. No começo desse ano mesmo, eu fui para um curso de jurados. Eu até recomendo fazer todos os anos, porque todos os anos muda jurados. E todo ano muda o conceito dos jurados feito. E tem uma coisa lá muito específica que um das juradas falou bem assim: quadrilha que dança o tempo todinho, pessoas separadas, não é quadrilha. Ela falou até um estudo de dança lá que não lembro agora, mas ela falou: o que é complexo é dançar em casal o tempo todinho. E foi isso que eu trouxe pra quadrilha. Eu falei, é isso que os jurados querem ver, então é isso que a gente tem que entregar. O que eu espero nos próximos anos é que todas as quadrilhas sejam por igual, que evoluam por igual, né? A união das quadrilhas, as uniões da quadrilha é muito importante para essa evolução. E que futuramente todos batem de frente mesmo e competem por igual tem que ser. Que todos investem como igual. Mas infelizmente é uma coisa que aqui na nossa realidade é bastante difícil, porque o recurso que nos dê aqui no Gurupi é pouco, né? Comparado com um espetáculo que vale 100 mil reais. Porque hoje, se não tiver
no mínimo 100 mil reais pra sair com a quadrilha. E assim, 100 mil reais pra sair com o básico, que é só o figurino, a música e é isso. Porque pra bater de frente com uma quadrilha maior, que eu sei que aqui no grupo tem grupos que podem bater muito bem de frente com o de Palmas. Mas chega lá, tem estrutura lá, que só a estrutura vale 10 mil reais. Que é a verba que a gente recebe, infelizmente. Mas é uma coisa que tá mudando, né? Agora a gente já tem uma verba para receber. Antigamente nem isso tinha, né? Foi poucos anos que tiveram um ajuda de custo. Hoje, graças à prefeitura, agora a gente tem uma lei aprovada, né? E vamos ver se essa evolução continua. É uma questão de relações pessoais, é uma questão de um sonho para quem gosta de dançar, para quem gosta de estar envolvido com a cultura. Para mim é maravilhoso. Libera todas as tristezas, toda a angústia. É questão de amizades, ciclos de amizades, é questão de alegria, é questão de até mesmo fortalecer laços, né? É questão de superar obstáculos, passar por cima de coisas que você considera as coisas mais importantes da sua vida, mas você conseguiu unir tudo aquilo em um lugar só. Que no caso são os meus filhos, né, os meus amigos e o movimento junino. Então, assim, pra mim é algo que eu não tenho nem como explicar. É maravilhoso viver isso. Hoje a gente tem mais oportunidades porque depois da pandemia eu acho que a gente teve mais segurança financeira enquanto artista, né? Por causa desses projetos de lei que foi surgindo. E que a gente hoje em dia sabe como mergulhar de cabeça para a gente conseguir ter esse dinheiro que, querendo ou não, é um dinheiro nosso mesmo, né? Que a gente tem a oportunidade de ter para fazer acontecer a arte e cultura. Então, acho que aquele tempo, eu acho que era mais por causa dessa questão orçamentária e que hoje a gente tem mais facilidade, é claro que falta muito ainda. E eu acho também que relação de pessoas, trabalhar com pessoas não é tão fácil. Então, de lá para cá, eu acho que se mantém essa mesma questão de dançarinos, que às vezes tem um pouco de irresponsabilidade, quer dançar sem ensaiar, acha que dançar quadrilha é simplesmente ir lá o dia que quiser, ou não ajudar, não cumprir as responsabilidades que a gente impõe, né? Então é que a gente fala sempre, quadrilha é coisa séria, então a gente precisa se colocar naquele grupo e se firmar nele, ou se a gente não quiser e não puder, não participar, justamente para não afetar aqueles que estão fazendo jus, né? Isso eu acho que é mais questão de orçamento, né, de financeiro, que antigamente era muito mais difícil a gente tinha que se desdobrar para fazer rifas, enfim, né, para ganhar dinheiro para quadrilha, que graças a Deus hoje em dia a gente consegue se manter firme e ativo, né? As dificuldades não vão acabar. A gente passa por cima delas assim, porque a gente enxerga que tem muito mais pontos positivos no movimento junino do que os negativos, igual era antigamente, né? E hoje a gente também conseguiu, depois de muito correr atrás, do projeto de fomento, né? Ali de orçamentário de fomento, que é para ajudar as quadrilhas juninas. Foi também algo que começou lá atrás, com o Evani e outros presidentes correndo atrás. Infelizmente, naquele tempo não tiveram um bom resultado, né, uma boa resposta enquanto a isso, senão estaria hoje todas aquelas quadrilhas ativas, né, e nós corremos atrás e buscamos, eu juntamente com o Raimundo, que é outro quadrilheiro, de mostrar para essas pessoas que fazem parte da gestão o quão séria a quadrilha junina, mostrar para eles que não é algo simples, que não é algo barato, que a gente não faz de qualquer jeito, para a gente mostrar aquele grande espetáculo onde, querendo ou não, eles ganham o maior crédito. Nós precisamos gastar muito, vai mais de 50 mil reais de gastos, né? A gente tem hora que não consegue nem calcular. Eu sempre fui muito realizado em fazer quadrilha, porque eu acho que eu já danço há muito tempo, né? Já trabalho com arte há muitos anos, então eu sempre fiz isso na minha vida, nunca fiz nada de diferente. E eu acho que a quadrilha junina é um momento onde eu consigo fazer todos os tipos de arte que eu gosto, que eu sei fazer, ou que eu quero aprender. Porque a gente tem oportunidades dentro da quadrilha, que é trabalhar de várias formas artísticas, né? Então, São Jorge para mim, é onde eu me realizo, onde eu me sinto vivo. Também gostaria muito que as pessoas entendessem que você também tem que se sentir realizado. E para se sentir realizado, você tem que passar por cima dessas negatividades, dessas dificuldades que vai ter. Então, eu acho que São João, para mim, hoje em dia, é sinônimo mesmo de
de me sentir realizado na parte artística e cultural. Eu acho que eu não me vejo não fazendo isso, né? Não sei até quando, mas, por enquanto, esse é meu pensamento. É um pensamento que eu tenho desde muito antes. Sim, o movimento junino hoje, na minha vida, ele faz parte, assim como a cultura em geral, né? Ele nos agrega demais. E acredito que se não os novos não se espelharem nos erros e nos acertos dos antigos, né? Dos que fizeram quadrilha, nos acertos e nos erros das grandes quadrilhas que se acabaram, né? Por não ter mais forças para continuar, acredito que o movimento possa sim se acabar, né? Porque assim como na escola que a gente olha as histórias, a gente estuda história, que é pra gente não repetir os mesmos erros, que é pra gente aprender com o passado, acredito que esse documentário em si, ele servirá para que os novos tenham ciência dos erros que fizeram as quadrilhas se acabar, para que eles possam continuar e perpetuar o movimento junino em Gurupi.